não só o pessoal da Serra da Paulista, mas como uma pessoa interessada no assunto, porque eu já vim aqui da outra vez e eu vim falar sobre a mineração na Serra da Paulista, né? E logo depois já estão acontecendo outras coisas que estão influenciando na Serra da Paulista. Parece que eu estava adivinhando, eu não estava, né? Mas, então, assim, é necessário realmente a proteção. E eu vou justificar aqui por que que a linha de transmissão não é um empreendimento que vai agregar valor à Serra da Paulista. Eu acho que intuitivamente todo mundo aqui já sabe que a vocação da Serra é uma vocação de preservação tanto da paisagem, como do meio ambiente, como da biodiversidade, como dos recursos naturais. Isso intuitivamente eu acho que todos aqui já conhecem, né? Mas eu vou explanar, tem uns slides, se vocês tiverem uns minutinhos para prestar atenção. A Bárbara, ela é ecóloga e tem algumas coisas aqui que ela sabe um pouco mais profundo do que eu. Então, se eu precisar, ela vai falar também com vocês. Você quer o pendrive de novo para ver se passa direto do pendrive? Bom, eu anotei aqui os slides, não todos, né, mas os que estavam escritos. Eles não estão sabendo conectar alguma coisa, eu acho.
tá dando certo? Não tá, a TV não tá conseguindo ir com. Gente, acho que não vai dar para mostrar os slides, mas eu anotei aqui o que estava nos slides, vocês vão ficar sem as imagens. Mas eu posso começar a falar? Vou esperar. Bom, bom. Posso ter então um minutinho da atenção de vocês, assim, só para a gente falar rapidinho. Ele tá ali.
Mesmo, né? Todo dia. Tem uma senhora que vem toda segunda e um outro toda segunda-feira. Eu vi ele lá fora, mas eu não sei. Depois ele tá na sexta. Tem umas figuras engraçadas. Ele tem que falar pra você. Aí eu falo. Pode começar, então? À vontade. Tá. É o seguinte, a área que compreende a região nordeste e sudeste do município de São João da Boa Vista e lateral oeste do município está com análise na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, no intuito da criação de uma nova unidade de conservação. Esse estudo já é antigo e já está em trâmite na Secretaria do Meio Ambiente Estadual. O estudo faz parte do Plano de Expansão de Áreas Protegidas do Estado de São Paulo. Tá? É importante destacar que a unidade de conservação vai compatibilizar as atividades agropecuárias e turísticas existentes na região com a conservação ambiental. Então, o que acontece? A Serra da Paulista ela tem vocação ambiental, turística ambiental, certo? Isso não dá para a gente negar. E já existe um projeto na Secretaria do Meio Ambiente Estadual para proteger essa área como unidade de conservação. A unidade de conservação ela tem vários níveis e não precisa necessariamente ser um nível rigoroso que não dê para fazer exploração turística ou agricultura local, sustentável. Então, tudo isso está sendo estudado para permitir o desenvolvimento social, econômico e cultural da região, certo? O Ministério também do Meio Ambiente apresentou em 2007 um estudo denominado Áreas Prioritárias para a Conservação, onde classificou as áreas prioritárias para a conservação segundo a importância biológica e urgência de medidas de conservação. Os municípios de São João da Boa Vista e Águas da Prata estão contemplados pela área classificada como MA302, de nome Águas da Prata / São José do Rio Pardo, e recebeu o status de importância biológica extremamente alta e alta prioridade na urgência de medidas de conservação. Demonstrando pelo mapa, que vocês não estão vendo, mas podem imaginar, e uma tabela abaixo, retirados do documento em questão. Então, nesse mapa, mostra bem delimitado a área de São João da Boa Vista, que compreende a área da Serra da Paulista, toda a escarpa da Serra da Mantiqueira, que está dentro do município de São João da Boa Vista, como área de alta prioridade na urgência de medidas de conservação e de importância biológica extrema. A indicação da ação de proteção para a região é de mosaico corredor. É a forma como essa proteção tem que ser dada, mosaico corredor. São corredores ecológicos na forma de mosaico que farão a proteção da serra. Quando a unidade de conservação for instituída, o município receberá verba. Ele recebe verba de ICMS ecológico e recebe estrutura para atividades turísticas, como alojamentos, equipe de guias treinados, sinalização turística, são feitas as trilhas de caminhadas ecológicas, os lugares recebem verba para limpeza, para proteção, certo? São feitas várias benfeitorias dentro do ambiente protegido para que ele possa ter um desenvolvimento sustentável e também permitir às populações vizinhas que tenham renda dessa exploração, inclusive para o município também, né? Então, a gente tem, por exemplo, em São João, a Pedra-Balão já é um patrimônio preservado, já tem o tombamento da Pedra-Balão, porque ele é uma área de interesse paisagístico muito grande. Essa linha de transmissão ela está cortando São João da Boa Vista pela Serra da Paulista e interferindo na paisagem cênica, inclusive da Pedra-Balão, que já é um monumento tombado pela cidade, certo? A linha de transmissão, como malefício, num dia de chuva, ela pode ter um ruído até de 51,9 decibéis, que é além
do ruído permitido para a zona rural no município de São João da Boa Vista, definido por lei, que eu não tenho aqui, mas eu sei que existe essa lei, certo? Também já está sendo relacionado como impacto negativo, já tem vários estudos, não é difícil vocês, se quiserem pesquisar na internet, são estudos científicos, não são achados simplesmente assim, aleatórios. Que, onde as crianças que moram próximo às linhas de transmissão, por causa da radiação eletromagnética que elas emitem, elas têm maior índice de casos de leucemia e outras doenças relacionadas ao câncer. São 2 vezes maior em crianças moradoras de arredores de linha de transmissão. Não é um estudo, não são 2, não são 3, não são 4, são vários estudos, certo? Além disso, a linha de transmissão na serra vai causar o quê? Abertura de estradas, desmatamento para se colocar as torres, para se passar os fios. A serra é formada por mais de 50 pequenos proprietários, que vão ter, muitos deles, as suas propriedades completamente inutilizadas para as funções que eles estão agindo agora, estão tendo agora, nesse momento. Quer dizer, o interesse coletivo é importante, mas ele não pode ser um interesse coletivo só do Estado. A coletividade também precisa estar amparada com isso, não pode passar por cima, porque a serra também é coletiva, não é individual. É a formação de vários individuais, forma uma coletividade também, né? Então, isso aí precisa ser muito bem estudado e, se tiver que passar em São João, que seja estudado o menor impacto possível, né, na cidade, porque impacto vai ter que ter, isso não tem como fugir. A instalação do empreendimento vai abrir campo para outros aspectos econômicos negativos, como mineração, com mais estradas, com mais aberturas, a chegarem mais rapidamente à serra também, porque já existe larvas, já existe pesquisa lá naquela região, certo? Vem pessoas desconhecidas, as propriedades vão ter que, pessoas vão entrar para fazer manutenção, quer dizer, na parte de segurança também não é uma coisa muito agradável isso daí, certo? E existe também, já existe, até o João levantou, que é um advogado que está com a gente, existem 4 decretos que versam sobre a proteção da beleza cênica. Existe o Decreto-Lei 25.937, a Lei 6513/77, a Lei 9.985/2000 e a Lei 10.257/2001, que estabelecem diretrizes gerais de política pública urbana e prevê a proteção, preservação e recuperação da paisagem enquanto patrimônio, considerando como os ambientes natural, construído, patrimônio cultural, histórico, artístico e arqueológico. A Serra tem arqueologia, já foi detectado, ela tem a parte também de cavernas, eu não sei qual é o nome, mas me parece que tem também, né? Pinturas rupestres também tem na Serra, né? Então, é isso que eu queria falar. A Bárbara, se vocês deixarem, pode falar um pouquinho mais sobre isso daí, porque ela é mais especialista. Obrigada. Bárbara, fica à vontade. Gente, boa noite. Obrigada pela oportunidade da gente falar sobre esse assunto aqui. A empresa responsável pelo empreendimento é a Cantareira, transmissora de energia, e a empresa licenciadora é a Ecology Brasil. Isso. Então, eu acho que é importante destacar que a gente não é contra, a princípio, linhas de transmissão geral de alta tensão, né? Mas, por esse projeto está sendo projetado para passar por cima, né, sobre uma área de alta importância biológica, eu acho que cabe a gente, como população, a necessidade de exigir um estudo da alternativa locacional dessa linha, né, da viabilidade que cabe à empresa, ao município e ao órgão licenciador responder sobre essa viabilidade, né. Eu acho que é importante também o acompanhamento por parte da população e dos representantes do município. Para dar um exemplo disso, na reunião que a gente teve com a empresa, eles não sabiam que a pedra balão é tombada, nem que havia o estudo de criação de unidade de conservação. Então, eu acho que esses olhares mais peculiares da gente aqui, do município, é muito importante. Então, a gente pede a colaboração de vocês. Vai ter uma audiência pública no dia 20 do mês que vem, e a gente gostaria muito que todo mundo fosse para ajudar a discutir melhor esse projeto e com calma, né?
senhor presidente. Algum vereador que pergunta? Vereador Heberson. Boa noite, Bárbara. Eu estive, quando nós ficamos sabendo aqui, eu logo já solicitei alguns documentos da empresa. Até agora não chegou em minhas mãos. Não sei até o prazo que eu pedi a documentação para poder analisar, porque nos pegou todos de surpresa, né? E já te falo que eu sou contra. Vamos junto nessa defesa para ver se existe essa possibilidade. Porém, eu estive presente na reunião da empresa e eu percebi que já está completamente adiantado toda a situação. Eles apresentaram todos os projetos, eles se basearam em todas as leis federais, estaduais, inclusive até municipais, eles fizeram todo esse levantamento. E eu não percebi aonde que nós podemos ter uma possibilidade de conseguir frear essa situação. Até aqui na nossa casa, eu até entrei no dia, até falei sobre tombamento, que já existia algum projeto que eu me recordava, fora mesmo, antes de vereador, que eu falei, não, acho que já a serra foi tombada, alguma parte já foi tombada, e os vereadores, na época, nós não sabíamos, mas existe a abertura de um processo de tombamento. Eu fui analisar sobre tombamento de serra, eu vejo que é uma coisa extremamente complexa, extremamente complicada. Eu acho que até mesmo mais complicada do que o próprio leão, né? Porque como se tombar um projeto paisagístico de uma serra? Quer dizer, se tem uma árvore lá, não vai poder cortar? Então, essas informações, ainda eu sou leigo no setor de meio ambiente. Embora, por mais que eu estudo para poder compreender o máximo possível, porque todas as áreas que a gente serve aqui, eu percebi que existem meios, como você disse, são níveis para poder fazer esse trabalho. Agora, sobre o nível mais baixo, que eu não lembro agora, pode-se, por exemplo, o comércio abrir um restaurante, né? Se for nesse processo. Então, essa dúvida tem que ser debatida, tem que ser discutida com os próprios moradores, os proprietários de terras ali na região. Agora, eu não tenho informação se o executivo falou que ia entrar com uma ação. Eu não sei como é que está esse processo, se houve já essa entrada, e baseado em que também, que ele ia entrar na justiça contra a empresa. Se você tem essa informação para nos passar, seria de bom tamanho, porque já dá um caminho, já dá um norte para a gente combater. Você fala em algum âmbito específico, o município, o estado? Eu lembro que o prefeito foi na imprensa e falou que ia entrar na justiça contra o Linhão. Então, eu realmente não tenho essa informação mais aprofundada, sabendo que... A gente tem o João... Sim, mas ele fez uma pergunta antes. Eu gostaria de falar sobre Perfeito. O grau de proteção antes do Como João falar. Senhor presidente, como está suspenso, então, eu acho que esses debates... Pode falar. Em relação ao grau de proteção da serra, existem alguns instrumentos possíveis de proteger áreas, né, territórios. Um deles é o SNUC, que estabelece, é uma lei, não me lembro agora de cabeça o número, 9985 de 2012, né? 2010, é o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Existem 12 categorias de unidades de conservação que elas diferem entre si em relação ao grau de proteção que elas conferem sobre a área e as atividades proibidas e as atividades permitidas, né? A Secretaria, existem níveis também de se instituir uma unidade de conservação municipal, estadual ou até federal. E, nesse caso aqui, que está sendo considerado é a Secretaria do Meio Ambiente Estadual, para criar uma unidade de conservação aqui, né? E unidade de conservação, existem 12 categorias, a mais permissiva delas é a área de proteção ambiental. Para vocês terem uma ideia, Corumbataí, o município todo, além de outros mais que eu não vou lembrar de cabeça, eles são inteiramente APAs, a área de proteção ambiental. Então, vai muito do zoneamento. No caso da Serra da Paulista, a proteção que se daria era em relação, uma coisa, às florestas que já estão conservadas e à área de pastagem, ao uso agrícola que também está ali.
Para a área de pastagem e uso agrícola, a instituição da unidade de conservação vai significar um controle maior se o proprietário está cuidando dos resíduos líquidos dele, está jogando poluente no rio, se ele está usando agrotóxico em excesso, se ele está controlando a erosão. Então, é um controle a mais que se faz sobre o manejo da área, né? O controle sustentável da área. Em relação à floresta, ali em Pezinha, aí é outra categoria, porque é uma categoria mais restritiva e mais protetora, né? Porque faz sentido em relação ao uso do solo. Muita gente tem medo, quando a gente fala de unidade de conservação, por não ter essas informações, né? Que existem categorias e existem N possibilidades. E nem é interesse do Estado mesmo pegar uma área tão grande, desapropriar, que custa muitíssimo caro, uma área que nem tem tanta importância ambiental assim, que é a própria pastagem. A Serra da Mantiqueira, a Serra da Paulista, existe ali uma extrema importância biológica por causa do contexto todo, não só pela pastagem, mas por ser um mosaico de floresta. Ali é onde existe a maior densidade de cursos d'água e nascentes dentre 11 municípios que compõem a bacia do Jaguari-Mirim. Então, esse conjunto de coisas faz a área ser de alta importância. Esse é um instrumento, unidade de conservação. Outro que está em curso, sob análise do CONDEFIC, é o tombamento da área. Você levantou uma preocupação, né, o senhor? O tombamento, a gente foi tirar essa dúvida na época, né, com também esse medo de ser uma coisa que congela o negócio. A resposta dos técnicos do CONDEFIC foi que isso é definido na própria regulamentação da lei. Então, depende muito do que você está tombando, né? Se é uma arquitetura, aí você protege ela de reformas que vão desconfigurar. Se é uma paisagem, aí você protege ela contra alterações grandes, como, por exemplo, uma linha de transmissão de alta tensão, como essa de 500 kV, que tem 60 metros de altura, né? Não é igual àquela que já existe no município, que tem 138 só. Bom, então a gente está tomando bastante cuidado, não é nossa intenção congelar a serra, né? Com isso diretamente para os proprietários da serra que estão aqui escutando a gente. A intenção é desenvolver o turismo de lá com a preservação ambiental e talvez tirar disso muito mais dinheiro para os proprietários, para o município, desenvolver a região mesmo. Vindo a estrutura do Estado, a gente tem mais arcabouço técnico deles, fiscalizador, e de desenvolver programas de turismo também, que às vezes o município muitas vezes não tem esses recursos, né? E em relação ao processo do Vanderlei, eu não tenho conhecimento se ele entrou ou não. A gente tenta fazer um trabalho conjunto com a prefeitura, né? Nós do São João Mais Verde, falo pelo São João Mais Verde, de tentar dar subsídios para ele e alertá-lo em relação à significância desse tipo de obra aqui, né? Vão ser milhares de metros quadrados com uso restrito dentro do nosso município, né? É muito representativo. Dentre os 29 municípios, nós aqui vai ser onde o empreendimento vai ocupar mais área, porque além da própria trilha da linha de transmissão, ela tem uma área de servidão de 35 metros para cada lado, somando com o meio dá quase 100 metros. Então, você multiplicando pela extensão, não tenho o número aqui de cabeça, mas dá uma restringe bastante para a gente também em relação ao uso daquela área de servidão. Eu acho que é importante a gente falar aqui que a gente entregou para o Ministério Público algumas informações que seriam interessantes em relação ao Ministério do Meio Ambiente, que considera a nossa área de extrema importância biológica, em relação ao plano diretor que fala que a área tem vocação para o uso turístico, e então vários subsídios para o Ministério Público poder acompanhar e ver realmente se estão sendo apurados direitinho os fatos, né? Então é isso, obrigada. Você queria falar alguma coisa? João, pode ficar à vontade. Eu vou só citar uma lei e 4 decretos que eles falam na questão que o poder legislativo poderia ajudar. O decreto-lei 25 de 37, que versa sobre proteção de belezas cênicas, é um deles que você pode atuar.
A Lei 6.513, de 77, argumenta sobre a criação das áreas especiais de interesse turístico, destacando que a paisagem notável deva ser identificada como interesse turístico e que deve ser preservada e valorizada em seu sentido cultural e natural. A Lei 9.985, de 2000, em seu artigo 4º, inciso 7º, que apresenta a intenção de proteger as paisagens naturais pouco alteradas e de notável beleza cênica. A Lei 10.257, de 2001, no seu artigo 2º, inciso 12, estabelece as diretrizes gerais para a política pública urbana e prevê a proteção, preservação e recuperação da paisagem enquanto patrimônio, considerando, dentre outros, como ambientes natural e construído, os patrimônios culturais, históricos, artísticos e arqueológicos. Eu também, como voluntário do São João Mais Verde, junto com a Bárbara e Rodrigo, entramos no Ministério Público Federal e lá apresentamos, não é Ministério Público Local, Ministério Público Federal, que lá apresentamos o seguinte documento: livro sobre Revolução de 32, que tem na área, apresentamos unidade de conservação, apresentamos questão da beleza cênica, apresentamos a questão de um estudo de doutorado do biólogo Davi Bossi sobre um rato endêmico que só tem na região. O rato endêmico também, conversando com uma procuradora de justiça, falou que para a obra inteira. A questão do tombamento, ele disse também que para a obra inteira. E aí eu estou muito envolvido com isso, até estou com contato com a subprocuradora-geral da República, para ela acompanhar todo o trabalho aqui em São João. Muito obrigado. Vereador Fernando Betti. Eu gostaria só de citar que houve uma PEC no governo do Estado que foi aprovada, foi proposta pelo governador e aprovada agora na Assembleia, sobre os municípios turísticos, que está abrindo propostas para municípios como São João da Boa Vista estar se inscrevendo e participando junto ao governo do Estado de distribuição de verbas para fazer a ampliação do turismo nos municípios. No dia 29, às 11 horas, vai ter uma assembleia dentro do Palácio, dos Bandeirantes, onde, em 2 sessões anteriores, eu fiz um requerimento para o prefeito que participasse e fizesse a inscrição de São João da Boa Vista dentro dessa lei. A proposta vem em realmente não deixar só as instâncias como polos turísticos, mas municípios como São João da Boa Vista, que tem a Serra da Paulista e tem outros itens que também pode colaborar com a questão do turismo, estarem recebendo recursos do governo do Estado também para os fins. Vereador. Doutor, deixa eu entender. Você encaminhou alguns documentos. Nós demos conhecimento ao Ministério Público do que já Federal. Existe atualmente na Serra, não é isso? Existe na Serra e da proteção que tem que ser a Serra, do plano diretor. O que o plano diretor fala e que tem que ser do que já está existindo. Isso. Então já seria uma outra opção que está acontecendo. Não só do tombamento, mas você já propôs daquilo que já existe e não aquilo que vai talvez acontecer. Senhor presidente, eu sugiro a esta casa que a gente faça uma moção de apoio nesse sentido, já que a Câmara Municipal de São João da Boa Vista apoia a iniciativa do São João Mais Verde, já endereçado à subprocuradoria, para quem que você... Ao Ministério Público Federal. Ao Ministério Público Federal e também a outra pessoa que você já adiantou. Essa pessoa eu só estou... informalmente. Então, nesse caso, ao Ministério Público Federal, para mostrar que essa casa, aí fica a critério dos senhores vereadores, essa moção de apoio ao São João Mais Verde. Nós vamos pedir para a diretora aqui, até escrevendo, vai
João, queria informar para você que se precisar dessa casa aqui, está à sua disposição. Vocês, Bárbara, Maria, Luísa, tá? E o que vocês tiver passar para casa aqui, pode vir aqui à vontade. Se vocês não se inscrever, a gente suspende, termina a primeira parte. Vocês falam e a gente fica por dentro também. Isso é muito importante para nós, para casa, tudo ouvir, tá? E que vocês tenham um apoio aqui dessa casa, tenho certeza. Tá? Nada, gente. Obrigado a vocês.